Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Power Brief na bronquiectasia. Eu ia falar telectasia, não, na bronquiectasia, tá? Então, a minha opinião sobre o Power Brief, acredito que você já sabe, se você me segue aqui já sabe. Mas essa pessoa, ela colocou aqui queria saber o meu parecer e minha opinião. Detalhe que é um indivíduo com bronquiectasia, ele não me especificou a idade, mas ele afirmou que faz uso tanto do shaker quanto do Respiron. Então, a gente vai analisar algumas questões aí sobre o impacto do Power Brief e será mesmo que a gente tem que pensar só em Power Brief sendo bom? Então, é o que eu vou explicar nesse vídeo aqui para vocês, tá joia? Então, primeiro, vamos acessar o nosso slide. Deixa eu ajeitar aqui. Então, esse é o slide que eu preparei para a gente iniciar essa conversa sobre o Power Brief. Então tá, o que nós temos aqui? Esse daqui é o diafragma da pessoa, tá? Esse daqui é o diafragma. Essa figura eu tirei de um livro de anatomia chamado Netter. Então esse é o diafragma. E aqui nessa região a gente tem as vísceras, tá? Então esse é o fígado. Aqui a gente vai ter estômago, pâncreas, etc. Mais abaixo o intestino, né? Então tá. Quanto maior a força desse músculo aqui, mais fluxo de ar, mais volume de ar a gente consegue. Primeiro ponto que a gente tem que ficar atento a isso, tá? O que o paciente com atelectasia, ele passa a perder? Tá? Ele passa a perder força e fluxo de ar por conta das infecções sucessivas que ele vem a passar. Então aqui, essa é a bronquiectasia, tá? Isso daqui é um brônquio normal. Aqui é um indivíduo com bronquiectasia. Então, ele tem um aumento de algumas partes do brônquio, tá? Daí vocês podem ver que aqui no desenho simboliza a secreção parada. E o que acontece quando o indivíduo passa a desenvolver bronquiectasia? Então, provavelmente esse indivíduo, ele passou por sucessivos processos inflamatórios. Nessa dúvida específica, essa pessoa, ela falou para mim que teve pneumonia e tuberculose, tá? Então, tanto a pneumonia quanto a tuberculose, ela passa a promover um processo inflamatório nos brônquios. O processo inflamatório, ele tende a deteriorar a parede do brônquio. A parede do brônquio tem o quê? Tem cílios e flagelos, que são pequenos pelos, tá? Pelos, para você que é leigo poder entender pelo. E esse pelo, tá, que vai ter na nossa via aérea é o que promove o fluxo de ar, promove a saída da secreção. Então vamos ver nessa parte aqui, ó, que é a bronquiectasia em si, o que essa região perdeu? Ela perdeu esses cílios e flagelos, que são partes importantes no processo de higiene brônquica. Fora isso, ela perdeu a elasticidade. Essa região aqui também é uma região que interfere muito no fluxo de ar. Então, o indivíduo com bronquiectasia, ele perde a capacidade de depuração da secreção, ele perde influxo de ar, tá certo? E ele perde a elasticidade do brônquio. Tá, pois bem. Agora vamos tentar aqui explicar essa dúvida dessa pessoa. Shaker e Respiron vai ser bom na bronquiectasia? Isso é opinião, tá? Eu, particularmente, não vejo uma viabilidade muito grande. Por quê? Primeiro, em relação ao Respiron, é um recurso que depende de fluxo de ar, tá? A tendência é o paciente com bronquiectasia perder fluxo de ar. Já o shaker, ele pode atuar, falando especificamente desse shaker, ele pode chegar até uma pressão de 20 centímetros de água. Isso o uso crônico, o uso irregular do shaker pode acabar ocasionando colapsamentos nessa região da bronquiectasia, nessa região aqui onde tem a bronquiectasia, pode ocasionar colapsamentos nessas regiões, tá? É uma região elástica, na hora que você usa o shaker, ela diminui esse diâmetro, só que às vezes acaba não voltando. Tá? Isso que é perder a elasticidade. Por isso que eu particularmente não acho bacana
o uso do Respiron e o shaker, assim, eu acho que é viável o uso, dependendo do caso do paciente, eu acho até viável o uso do shaker, tá? Mas um uso constante, então, por exemplo, eu já vi pacientes utilizarem o shaker 6, 7 vezes ao dia. E o shaker você utiliza ele executando uma força muito grande. Provoca tosse? Provoca tosse. Mas em um tecido que perde elasticidade, não sei se isso a longo prazo seria viável. Já o Power Brief, ele favorece o fluxo de ar. Além de favorecer o fluxo de ar, ele promove o ganho de força nesse músculo aqui. Quanto maior a força nesse músculo, mais ele desce. Quanto mais ele desce, maior vai ser a quantidade de ar que a gente inala e isso vai favorecer o fluxo de ar, tá? Agora, entendam que se você tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, você vai ter em todas as outras vísceras aqui também gordura. Isso vai interferir na força de contração do diafragma, tá? Então, Power Brief é bom? É bom para a atelectasia? Ele pode resgatar fluxo de ar e força para esse paciente, promovendo uma melhor higiene brônquica. Só o Power Brief pode fazer isso. Agora, uma coisa que eu sempre falo, o Power Brief ele não é mágico. O que é necessário? É necessário a gente ter uma alteração no processo, uma alteração em hábitos de vida. Tá? Então, por exemplo, se a gente está falando de um indivíduo que ele tem esteatose hepática, bronquiectasia e está fazendo uso do Power Brief, o Power Brief não vai ser tão efetivo assim para esse indivíduo. Tá? Porque justamente essa gordura que vai ficar nas vísceras, o volume abdominal em si, pode acabar atrapalhando no fortalecimento do diafragma, prejudicando ou tornando ineficiente essas alterações aí, essas melhoras que o Power Brief pode promover. Na mesma época que eu recebi essa dúvida, eu vi também um indivíduo que ele era atleta, triatleta e descobriu a bronquiectasia. E ele comentou que ele parou de treinar, parou com o esporte. Eu acabei não entendendo por que ele parou o esporte, tá? Mas assim, o fato da gente ter uma doença não implica necessariamente ter que parar com o esporte. O esporte, ele é extremamente benéfico para quê? Para você poder emagrecer, para você perder essa gordura visceral. Consequentemente, você ter maior benefício com o uso do Power Brief. Outro detalhe, por si só o esporte, ele pode promover melhora no fluxo de ar. E lembre-se sempre, melhora em fluxo de ar implica em uma melhor higiene brônquica. Não só para quem tem bronquiectasia, mas para quem tem DPOC ou qualquer outra doença pulmonar. Tá? Investir em Power Brief eu acho que é de extrema importância. Mas, de extrema importância também é uma prática de exercícios, é um controle na tua alimentação para você evitar o sobrepeso. Tá certo? Então, Power Brief extremamente benéfico por conta desses motivos que eu expliquei. Respiron eu já não acho tão benéfico assim, tá? Shaker, mais ou menos, eu acho que tem que usar aí, ter alguns critérios para utilizar o shaker, tá? O ideal sempre é com orientação profissional. Aqui, tanto no canal Treinamento Respiratório, quanto no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória, a gente tem trabalhado para tentar orientar tanto profissionais e pacientes no uso desses recursos. E agora também tem os nossos cursos aí gratuitos, que eles estão vindo no formato de playlist, onde você pode aprender tudo e tirar suas dúvidas. Lembrando que as dúvidas eu só esclareço via live ou comentário público. As dúvidas enviadas no meu WhatsApp eu só respondo para integrantes do clube de membros e para o pessoal que eu presto consultoria periodicamente. Tá joia? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, tem alguma coisa nesse vídeo que não ficou clara, deixa nos comentários que eu vou te responder. Tá certo? Ao final, eu vou deixar um card de um vídeo sobre o Power Brief, tá? E uma playlist também sobre o Power Brief. Então, dê uma olhada nesse vídeo, nessa playlist,
E no primeiro comentário fixado, descrição, no primeiro comentário fixado vai ter um vídeo lá do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória, que é um vídeo orientando como você avaliar a carga do seu Power Brief de forma subjetiva. Ele vai ficar no primeiro comentário fixado e na descrição. Na descrição também vai ter um link para você, se tiver interesse, consumir nossas vitaminas orgânicas, tá? Esse é um site pessoal meu de vitaminas orgânicas. Vai ter o link também do site Treinamento Respiratório para você adquirir o seu Power Brief. Se você quiser adquirir o seu Respiron também, a gente comercializa o Respiron e o Shaker também lá no site Treinamento Respiratório. Então prestigie esse material também, principalmente aí esse das vitaminas orgânicas, tá? São vitaminas fabricadas à base de legumes e vegetais desidratados. Link na descrição do vídeo. Muito obrigado por prestigiar esse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.